Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estar conversando sobre mais uma aula do curso Estruturas Avaliativas e Manifestações da Prática. A aula de hoje é Aprendizagens Correlacionadas com o QSN e Desenvolvimento dos Distratores. Antes de nós começarmos a conversar um pouquinho sobre essa aula, a gente vai dar alguns recadinhos para que vocês não esqueçam de entrar na plataforma, de fazer as atividades. Evita deixar acumular a atividade, porque a gente sabe que é fim de ano, as coisas acontecem de forma muito rápida e nós não conseguimos perceber a passagem do tempo da forma como acontecem muitas vezes, né? E aí há o acúmulo das atividades, tá? Não tem prorrogação de prazos, então é importante que a gente tente fazer as atividades na semana em que ela é solicitada, tá bom? Então, vamos começar. O nosso objetivo hoje é refletir sobre as relações da educação matemática com outros eixos do QSN da proposta curricular de Guarulhos, né? Então, na aula anterior, nós conversamos um pouco a respeito do que era a educação matemática, porque o nosso QSN, ele traz o eixo da educação matemática, que é justamente a integração dessa área do conhecimento com todas as outras. Então, trabalhar com a matemática de forma isolada, talvez não potencialize toda a estrutura que ela pode alcançar ao longo dos trabalhos, tá bom? Para ilustrar toda essa conversa, eu gostaria que vocês refletissem alguns minutinhos sobre quem foi Malba Tahan. Vocês já ouviram falar em Malba Tahan? Alguma vez vocês tiveram contato com alguma das obras dele? Malba Tahan foi um famoso escritor árabe que nasceu lá na Península Arábica, em uma aldeia conhecida como Musalid, próximo do centro islâmico dos muçulmanos, a cidade de Meca, e ele nasceu no dia 6 de maio de 1885. Quando ele era muito jovem, ele foi considerado pelo emir a ocupar um posto de Queimaçã, que era o prefeito, equivalente a prefeito, né, do município onde era. O Malba Tahan, ele era o filho mais novo do sheik, né? Então, assim, ele não ocuparia o lugar de destaque aonde ele morou. Por isso, ele aceitou essa colocação junto ao emir que ofereceu esse emprego para ele, né? E ele exerceu as funções administrativas com muita inteligência e habilidade. Conseguiu poupar vários incidentes. Então, ele era uma pessoa, pelo que se conta pelas histórias, ele era uma pessoa que mediava conflitos como ninguém, né? E boa parte das coisas que ele escreve tem embasamento nessas experiências que ele adquiriu ao longo da vida, né? Acontece que o Malba Tahan, ele recebeu um valor muito grande em decorrência da morte do pai dele, né? Um dinheiro muito grande. E ele havia economizado muito, porque ele não precisava gastar aonde ele trabalhava. Então, ele decidiu, agradeceu o emprego que ele tinha e decidiu abandonar o posto de Queimaçã para viver pelo mundo, né? Então, ele decidiu, então, começar a escrever livros. Né? Conta a história que ele viveu um tempo no Brasil, lá na época de 1921, né? Foi quando os livros dele foram conhecidos aqui nacionalmente, né? Então, é uma história bem bacana, e quem traduzia os livros dele era o professor Breno Alencar Bianco. Então, as histórias do Malba Tahan, os livros que o Malba Tahan escreve, são muito interessantes, porque ele aborda a matemática de uma forma muito diferente. Ele aborda a matemática de uma forma muito diferente, né? Então, assim, normalmente, quando a gente vê um livro de matemática hoje, a gente olha e fala assim,
Ai, olha que bacana! É livro que sempre trata de contagens ou de problemas, assim, bem fictícios, né? A proposta do Malbataan era trazer problemas da vivência, conflitos que ele percebia ao longo da existência dele ou conflitos que ele ajudava a solucionar. Então, é bem diferente a abordagem, né? Então, essa biografia vocês encontram em vários lugares, a gente deixou no slide para aqueles que quiserem conhecer, é legal vocês pesquisarem mais. Só que não, né? Quem foi o Malbataan de verdade? Gente, o Malbataan, de verdade, ele fica muito conhecido porque ele foi o primeiro pseudônimo brasileiro, né? Criado de forma legal. Então, aqui, as pessoas têm bastante nome artístico hoje em dia, né? Ah, a pessoa tem um nome artístico, é reconhecido pelo nome artístico, isso e aquilo. Mas, lá na época dele, existia um matemático que se chamava Júlio César de Mello e Souza. O Júlio César, ele era uma criança muito diferente, né? Ele gostava muito de cálculos, mas gostava muito de números. Existem, assim, várias fontes biográficas dele, e bibliográficas também, e é muito legal porque, assim, cada uma conta um aspecto da vida dele, né? Então, em alguns, conta que ele foi um professor, educador, pedagogo, conferencista, matemático e escritor do modernismo brasileiro. Só que o que acontece? Na época em que o Júlio César nasceu, e ele era professor de matemática lá, conceituado de universidade, tudo certinho. Só que na época que ele atuava, tinha aquela situação que a gente ainda vivencia hoje. Ah, mas você é professor de matemática? Você não sabe escrever. Você não pode escrever, né? Não, você entende da língua portuguesa? Como assim? E o Júlio, ele queria mostrar que ele conseguia fazer uma coisa desse jeito. Então, ele cria o personagem do Malbataan e ele consegue a autorização do Getúlio Vargas para poder criar esse personagem, né? Então, durante muito tempo, as pessoas acreditavam mesmo que existia um matemático árabe que escrevia coisas assim muito, muito legais, que faziam as pessoas refletirem mesmo a respeito de aspectos matemáticos, né? Mas é lógico, às vezes surgiam assim, mas quem traz? Como que se traduz? Quem que traduz os livros do Malbataan? E aí ele criou um segundo pseudônimo, que foi o Breno Alencar Bianco, que seria um tradutor, um professor tradutor, que faria as traduções do livro do Malbataan. Mas tudo isso por quê? Algumas pessoas falam que o Júlio César ele era um pouco excêntrico, ele gostava dessas coisas diferentes, porque desde pequeno ele inventava palavras diferentes. Isso é verdade também, isso é bacana, né? Mas pode um matemático escrever livros de literatura? Pode, pode. E esse é o exemplo mais bacana que nós temos dessa integração da educação matemática com outras áreas do conhecimento. Porque para escrever da forma como ele escrevia enquanto Malbataan, ele precisava fazer várias pesquisas de lugares, de regiões, de clima, de tempo. Então, ele precisava saber muitas coisas. Eram detalhes, eram peculiaridades que ele precisava colocar ali no livro para se fazer pelo personagem. Então, essa integração da matemática com outras áreas, ela só vem enriquecer todo o trabalho, enriquecer toda a aprendizagem, e a gente precisa explorar esse ponto, né? No nosso caso aqui da Prefeitura de Guarulhos, já está previsto isso pelo currículo, né?
Então, a gente só precisa agora estudar um pouquinho mais, colocar essas ações em práticas. Quando a gente for escolher uma determinada aprendizagem do eixo da educação matemática, pensar assim, qual outro eixo pode favorecer o desenvolvimento daquela aprendizagem? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu vou trazer agora para vocês uma das histórias do Malbataan, também para a gente entender como que ele escrevia, como que era essa relação, e para a gente refletir sobre todos os aspectos diferentes que entram nessa problemática. É o capítulo 3 deste livro, O Homem que Calculava. Vejam, ele vem escrito como Malbataan mesmo, não vem escrito como o nome do matemático, tá? Então, Malbataan, como foi um pseudônimo criado mesmo, ele pôde publicar dessa forma. Então, vamos lá. Capítulo 3, onde é narrada a singular aventura dos 35 camelos que deviam ser repartidos por 3 árabes. Beremi e Samir efetuam uma divisão que parecia impossível, contentando plenamente os 3 querelantes, o lucro inesperado que obtivemos com a transação. O livro, ele conta a história da viagem do Beremi e Samir, tá? Então, assim, em vários outros contos, cada capítulo, ele traz uma das histórias. Então, é muito legal. As histórias não são longas, tá? Elas são curtinhas. Então, vamos lá. Poucas horas havia que viajávamos sem interrupção, quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual meu companheiro Beremiz, com grande talento, pôs em prática suas habilidades de exímio algebrista. Encontramos, perto de um antigo caravansara, meio abandonado, 3 homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Por entre pragas e impropérios, gritavam possessos, furiosos. Não pode ser! Isso é um roubo! Não aceito! O inteligente Beremiz procurou informar-se do que se tratava. Somos irmãos, esclareceu o mais velho, e recebemos como herança esses 35 camelos. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo receber a metade. O meu irmão Ahmed Namir, uma terça parte. E ao Aharim, o mais moço, deve tocar apenas a 9ª parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos, e a cada partilha proposta segue-se a recusa dos outros 2. Pois a metade de 35 é 17,5. Como fazer a partilha se a terça e a 9ª parte de 35 também não são exatas? É muito simples, atalhou o homem que calculava. Encarrego-me de fazer com justiça essa divisão, se permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança esse belo animal que em boa hora aqui nos trouxe. Neste ponto, procurei intervir na questão. Não posso consentir em semelhante loucura. Como poderíamos concluir a viagem se ficássemos sem o camelo? Não te preocupas com o resultado, ó Bagdali, replicou-me em voz baixa o Beremiz. Sei muito bem o que estou fazendo. Cede-me teu camelo e verás no fim a que conclusão quero chegar. Tal foi o tom de segurança com quem ele falou, que não tive dúvida em entregar-lhe o meu belo Jamal, que imediatamente foi reunido aos 35 ali presentes para serem repartidos pelos 3 herdeiros. Vou, meus amigos, disse ele dirigindo-se aos 3 irmãos, fazer a divisão justa e exata dos camelos, que são agora, como vem, em número de 36. E voltando-se para o mais velho dos irmãos, assim falou. Deverias receber, meu amigo, a metade de 35, isto é, 17,5.
Receberás a metade de 36, portanto, 18. Nada tens a reclamar, pois é claro que saístes lucrando com esta divisão. E dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou. E tu, Amedes Narim, deverias receber 1/3 de 35, isto é, 11 e pouco. Vai receber 1/3 de 36, isto é, 12. Não poderá protestar, pois tu também saíste com visível lucro na transação. E por fim, disse ao mais moço, e tu, jovem Harim Namir, segundo a vontade do teu pai, deverias receber 1/9 de 35, isto é, 3 e tanto. Vai receber 1/9 de 36, o que quer dizer 4 camelos. O teu lucro foi igualmente notável. Só tens a agradecer pelo resultado. E concluiu com a maior segurança e serenidade. Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Namir, partilha em que todos os 3 saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que dá um resultado de 18 mais 12 mais 4, de 34 camelos. Dos 36 camelos, sobraram, portanto, 2. Um pertence, como sabemos, ao Bagdali, meu amigo e companheiro. O outro toca por direito a mim, por ter resolvido a contento de todos o complicado problema da herança. Sois inteligente, ó estrangeiro, exclamou o mais velho dos 3 irmãos. Aceitamos a vossa partilha na certeza de que foi feita com justiça e equidade. E o astucioso Beremiz, o homem que calculava, tomou logo posse de um dos mais belos jamales do grupo e disse-me, entregando-me pela rédea o animal que me pertencia. Poderás agora, meu amigo, continuar a viagem no teu camelo manso e seguro. Tenho outro especialmente para mim. E continuamos a nossa jornada para Bagdá. E são assim os capítulos, são bem curtinhos. Então vamos lá. Quanto a gente pode entender dessa história? Bom, é lógico, é uma situação de herança, né? Um problema de herança que envolve questões matemáticas para ser solucionada, né? Então, nós temos lá as contas, os cálculos e a divisão. A gente tem frações para poder conversar com os nossos alunos. E a questão mais interessante, como será que o Beremiz fez para perceber que a divisão dos camelos daria certo, de forma que ele receberia um a mais, né? Porque ele começa essa divisão sabendo do resultado, né? Então, será que os irmãos teriam condições de descobrir isso sem a ajuda do Beremiz? Então, é algo para a gente pensar, né? Mas vamos pensar, que região é essa? Que região é essa que tem camelos? Camelo é uma região, é um animal originário do Brasil? A gente tem camelo no zoológico. E fora dele? Nós não temos. Então, olha que legal conversar com os nossos alunos sobre essa região, sobre essa diferença. Por que não tem camelo no Brasil? Qual é a diferença de clima, de temperatura, de área, de espaço, que a gente pode refletir com os nossos alunos? Que pesquisa poderia ser feita? Porque é bacana eles pesquisarem, né? Como que isso poderia ser feito? Né? Então, veja, a gente tem aí já o primeiro ponto de trabalho com outra área. Que região é essa que nós estamos falando? Por que eles teriam tantos camelos?
né? A gente pode falar também de natureza e sociedade, mais para o lado da ciência. Quais são as características de um camelo? Por que camelo e não cavalo? Né? Então, conversar sobre a forma de vida do camelo, como que o camelo vive, o que o camelo come, por que isso seria interessante para a gente entender o problema? Por que eles queriam esses camelos? Será que faria diferença para eles? Será que não faria diferença? Será que seria só o lucro? O que será que esses irmãos estão tentando lucrar, né? O que será que eles estão tentando ganhar com essa situação? Lá no começo, o amigo do Berenice, ele fala que essa é uma situação digna de registro. Como que é feito esse tipo de registro? Como que esse registro poderia ser feito? Que gênero implica esse registro, né? Como que a gente faz um registro? Quais são as informações que são necessárias para você estar elaborando um registro, né? O registro é feito para quem? Para eu ler ou para outra pessoa ler? No caso da intencionalidade dele. Vejam, a gente já tem mais uma outra área, aí já seriam 3 áreas, né? 3 eixos que nós estaríamos discutindo. E eu tenho certeza que se nós começarmos a pegar partes por partes desse texto, nós vamos olhar para muitas outras situações que vão nos levar aos outros eixos que estão descritos lá no QSN, né? E isso é importante para fazer sentido, porque trazer uma situação, um problema, em que a gente não coloque a relação com as outras áreas do conhecimento, torna o ensino muito vazio. Você esvazia toda a intencionalidade do processo matemático. E a gente volta para aquela discussão. A gente não está trabalhando com educação matemática, algo que traz significado, algo que traz sentido e significado na perspectiva do letramento matemático. A gente está trabalhando o ensino da matemática, uma coisa mais fria, uma coisa que não necessariamente tem sentido, né? Pode ter sentido para algumas crianças, mas não necessariamente se garante o sentido para todas. Então, quando a gente faz essa amarração do eixo matemático com os outros, a gente amplia o significado, né? A gente amplia as situações, tá bom? E é justamente o que nós trouxemos na aula anterior. A ideia é que vocês pensem um pouco sobre isso, né? Pensem um pouco nesse problema que foi proposto. E aí eu gostaria que vocês escrevessem lá no fórum, né? Quando vocês assistirem a aula. Vamos pensar. O quanto nós fazemos isso na sala de aula? O quanto essa é uma prática comum, né? Você, enquanto professor, diretor, coordenador, o quanto isso é comum? O quanto nós relacionamos a área da matemática, né? O conhecimento matemático com outras áreas dando sentido e significado. Eu não estou dizendo aquela situação assim, o João foi na feira e comprou 5 laranjas e 4 bananas. Quantas frutas ele comprou? Eu estou trabalhando a feira. Você está trabalhando a feira mesmo? Ou você está trabalhando uma situação em que ele só está repetindo? Ele está refletindo sobre a feira ou ele só está buscando as informações numéricas ali porque ele sabe que ele tem que trazer um resultado final? Então, quando nós propomos essa reflexão da educação matemática, a ideia é que o aluno pense mesmo sobre a situação que está sendo colocada, sobre o ambiente em que essa situação foi posta, sobre as influências externas de outras áreas dentro daquela situação problema, daquela situação matemática, tá? Então, registra lá no fórum. O que você já fez
Qual foi a sua experiência? É novo? Esse pensamento para você é algo novo? Não é algo novo? Você já teve experiências? Pode ser até um caso que já aconteceu com vocês. A Simone, nós estávamos preparando essa aula, essa discussão, e a Simone contou uma situação em que um sobrinho dela foi com um amigo até um jogo de futebol, né? E havia uma pessoa vendendo cerveja e eles estavam vendendo 3 latas por 10 reais. Aí o sobrinho da Simone e o amigo falaram assim, não, olha, mas a gente só quer 2. Aí o vendedor, o ambulante, ele não quis vender 2 latas, porque ele falou que ele só podia vender 3 latas por 10 reais. Né? E eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, você vende 2 e a gente te paga 7 reais pelas 2 latas. Veja, 3 latas sairia por mais ou menos R$ 3,33 cada uma. Ia faltar um centavo para 10 reais. Se eles pagassem 7 reais em 2 latas, cada uma sairia por R$ 3,50. O ambulante ia sair ganhando. Mas ele disse que não, porque ele ia ter prejuízo. Que para ele ter lucro, ele precisava vender 3 latas a 10 reais. Veja como essa discussão ela é forte e é presente na nossa vida. Os irmãos da história, eles não conseguiram pensar que somando as quantidades de camelo, mesmo que eles somassem os números decimais, os décimos, não daria 35, né? Daria 33 e alguma coisa. Por isso que foi possível que o nosso personagem, que o nosso personagem principal juntasse um camelo, né? Para poder fazer uma divisão em que todos sairiam ganhando. Na verdade, não é que todos sairiam ganhando, é que ele já havia percebido que da forma como eles deveriam dividir, os 35 camelos seriam um valor superior ao que seria necessário, né? Mas eles não tinham percebido isso, porque na cabeça deles a divisão deveria ser exata, né? Então vamos pensar quanto essa situação impacta na nossa vida no dia a dia. Quando nós vamos ao mercado, aí a gente olha e fala assim, caramba, tem um mercado perto da sua casa. E aí você olha lá, o pacote de arroz está R$20. Faz de conta, gente, está em promoção, R$20. Só que no supermercado B, o pacote de arroz está R$19,50. Né? Aí você fala, não, peraí, eu tenho que ir lá no supermercado B. E aí você vai pegar o seu carro, ou você vai pegar uma condução, e você vai se deslocar até o supermercado B. Se você for de carro, você vai gastar gasolina. Será que o valor da gasolina somado ao que você vai gastar lá, os R$19,50, não vai sair mais caro do que você ir a pé até o supermercado e comprar o pacote de arroz por R$20? Sabe aquele pessoal que fica procurando promoção? Acho que a gente tem que procurar mesmo, né? Mas será que o deslocamento sucessivo, e dependendo da forma como ele é feito, ele dá conta de realmente ser mais barato? Será que a gente coloca tudo isso no papel quando a gente vai fazer? Será que a gente percebe todos esses processos que estão implicados na compra ou no uso dos algarismos ou no uso matemático de algumas situações? Então, são algo que a gente precisa pensar. Então, eu queria que vocês colocassem lá no fórum a sua reflexão a respeito desse momento. Tudo bem? Vamos, então, para a próxima parte. Na aula anterior, né, nós conversamos a respeito dessa combinação aqui. Então, o que a gente conversou? Que para a gente ter um ensino mais eficiente de matemática, para que os nossos alunos de verdade
possam se apropriar desse conhecimento de forma efetiva e que sejam todos, porque a gente vê todos os indicadores apontando para que o ensino da matemática, ele está muito frágil. Ele é frágil nos anos iniciais, ele é frágil nos anos finais, ele é frágil no ensino médio, né? Então, assim, conforme vai aprofundando o ensino, ele vai ficando mais fragilizado, né? Então, o que acontece? Então, algumas vezes, a gente dá mais ênfase a algum desses aspectos que estão aí na tela. E a gente precisa considerar todos. Olha só, a gente precisa considerar o ensino da matemática? Precisa, que é aquele técnico, que é aquele que a maior parte das pessoas aprenderam, sabe? Ah, eu preciso aprender o algoritmo. Precisa. Ah, eu preciso entender qual é a fórmula da área do quadrilátero. Precisa. Para quê? Então, o para quê é importante. O para quê é uma pergunta que vai dar sentido e significado para tudo aquilo que a gente está trazendo. E esse para quê, ele vai estar aonde? Ele vai estar dentro da educação matemática e ele vai estar pautado no letramento matemático, né? Porque a gente precisa ter garantia de que esse ensino, aquilo que a gente está aprendendo na escola, vai ser utilizado para fora, para além dos muros da escola. Então, uma coisa é eu relacionar a educação, o ensino da matemática com outras áreas, e isso já é muito bom, que é o que a gente está propondo. Outra coisa é quando eu extrapolo ainda mais isso, quando eu ultrapasso os muros da escola. Quando essa reflexão ela não fica só ali no ambiente escolar, quando ela vai para casa, quando ela vai para a vida, quando ela vai para outras situações, quando o nosso aluno chegar falando assim para você, olha, professor, eu fui numa festa e eu vi isso, eu vi aquilo, e ele vai trazendo para você elementos que foram discutidos na sala de aula. É isso que o letramento matemático propõe, é isso que ele sugere. E ele só vai sugerir isso se a gente tiver um embasamento, uma estrutura de uma educação matemática muito forte, né? Então, vamos lá. O nosso ensino da matemática está certinho, a nossa educação matemática está certinho, nosso letramento matemático está perfeito. O que está faltando? Linguagem matemática, né? Quando a gente vai estar fazendo propondo para o aluno a reflexão de elementos matemáticos, a gente precisa evitar alguns nomes que a gente fala. Então, a gente vê algumas formas irregulares. Aí nós falamos assim, isso aqui é um retângulo, ó, por exemplo, vamos lá, pegar aqui o meu celular. Não sei se vai dar para ver ele direitinho. Olha, qual é o formato disso? Isso é um retângulo. Gente, isso não é um retângulo. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho as pontas arredondadas, né? Quando a gente fala de retângulo, eu tô falando de polígonos, né? De formas regulares. Uma das características dele é ser construído por segmentos de reta. Aqui eu não tenho segmentos de reta. Não tenho. Então, trazer conceitos equivocados não ajuda a reflexão de uma educação matemática, de um ensino matemático, nem de um letramento matemático, tá? Mesmo porque lá na elaboração de itens, a gente vai estar utilizando os conceitos corretos, a linguagem correta. Todo mundo vai estar utilizando aquilo que é o que está nas definições. Por quê? Porque é algo que precisa ser nacionalmente conhecido. Uma das coisas que eu, particularmente, falo bastante é assim, nós trabalhamos muito com continha demais. Continha demais, você está fazendo a continha demais, você está fazendo a continha demais. Aí, em todas as outras situações de vivência do aluno, tá assim, adicione numa receita de bolo, adicione 500 gramas de farinha. Adicione, né? Percebe? De acrescentar, né? De juntar. Mas não tá lá a continha demais. Faça uma continha demais. Não tá.
né? Em qual situação a gente trabalha com continha demais? Veja, a continha demais, ela fica só dentro da sala de aula. Ela não sai da sala de aula. Não é algo de vivência do aluno. E essa continha demais, esse termo continha demais, ele não vai estar nem associado a outras áreas do conhecimento, porque isso não tem. A adição tem. O termo da linguagem, a adição a gente encontra, mas continha demais não. Tá vendo como que a gente precisa refletir a respeito até de como nós falamos, né? Ah, mas as nossas crianças são tão pequenininhas, essas palavras da matemática são tão grandes. Gente, eles adoram palavras diferentes, né? E o trabalho que tem para aprender um conceito equivocado é o trabalho que eles vão ter para aprender um conceito correto, né? E imagina, você aprende um conceito equivocado para depois aprender o conceito correto, né? Você constrói, desconstrói para construir outra vez. Quanto tempo eles vão estar levando para ter esse desenvolvimento? Então, é bastante coisa. Então, a gente precisa pensar o quanto vale a pena nós estarmos trabalhando com uma linguagem que não é adequada, né? Uma linguagem que vai levar o nosso aluno ao erro. Por quê? Porque tratando de uma forma equivocada, ele vai acreditar no equívoco, né? E se ele acreditar no equívoco, ele vai levar todas as outras interpretações também de forma equivocada. E aí a gente compromete a educação matemática, a gente compromete o letramento matemático, a gente compromete o ensino da matemática, né? Então, a gente precisa olhar. Outra situação também, que os nossos alunos, aparentemente, pelos resultados da avaliação, têm bastante dúvidas. O que é algarismo, número e numeral, né? Então, imagina se eu falo assim para o meu aluno, com quais números você escreve o número 25? Pensou? A pergunta correta deveria ser assim. Quais são os algarismos que você utiliza para escrever o número 25? Porque o algarismo é o símbolo, né? E o número é a quantidade. Então, eu preciso estar trabalhando com a linguagem adequada para que o meu aluno entenda de forma correta. Senão, o número vira tudo. Número vira numeral, vira algarismo, vira quantidade, vira código. Quando que o meu aluno vai... Quando que os nossos alunos, ou quando nós mesmos sabemos qual é a diferença de número, de código, de algarismo, então é algo que a gente precisa refletir bastante, tá bom? Bom, nós propomos uma criação de uma matriz de referência para estar elaborando as avaliações da rede, tá? Junto com essa matriz de referência, nós criamos um quadro de correspondência. O que é esse quadro de correspondência? É justamente a relação daquela aprendizagem que está sendo avaliada com outras áreas do conhecimento. Tá? Ai, mas vocês elencaram todas as áreas? Não, nós não elencamos todas as áreas. Nós elencamos algumas. Por quê? Para estimular o exercício, para que na escola o professor pudesse olhar e falar assim, olha, dá para a gente trabalhar com essa aprendizagem na outra área também, tá? Então, dentro de estatística e probabilidade, nós trouxemos essa aprendizagem, ó, AI 01. AI é a aprendizagem dos anos iniciais, primeiro e segundo ano, tá? Localizar informação a partir de dados estatísticos dispostos em tabela simples ou de dupla entrada. E essa é uma aprendizagem que pode ser solicitada em uma das avaliações do Avalia Mais, mas ela também é solicitada em Prova Brasil, ela é solicitada em outros tipos de avaliação, tá? Veja, essa aprendizagem, ela não é única. Então, ó, eu posso solicitar a localização de informações a partir de dados estatísticos em tabela simples ou localizar informações
a partir de dados estatísticos em tabelas de dupla entrada. Então, aí, existem duas aprendizagens distintas. Tem aprendizagens que tem mais de duas, então, é algo que a gente precisa observar. Por isso que não é interessante trabalhar com base na questão. É importante trabalhar com base na aprendizagem, porque a diversidade de possibilidades de itens criados é muito grande, tá bom? Então, tá lá. Quando que eu começo a trabalhar essa aprendizagem? Só lá no segundo ano? Só lá no primeiro ano? Então, lá no QSN, tem um saber que é para ser trabalhado do primeiro ao quinto ano. O saber tá lá, ler e interpretar dados de maneira organizada por meio de listas, tabelas, diagramas e gráficos. Veja que esse saber, ele conversa muito com essa aprendizagem, e o saber, ele é mais amplo, né? E a gente começa a trabalhar esse saber a partir do primeiro ano. E a gente está trabalhando com esse saber de forma muito mais ampla. Ali, a aprendizagem está pedindo só em tabelas simples ou de dupla entrada. No saber, ele está trazendo todas as tabelas, ele não está especificando a tabela, ele traz todas as tabelas, ele traz diagramas, e diagramas, gente, é bem diferente para estar trabalhando. Está trabalhando gráfico, está trabalhando listas, nossas, mas dá para eu ler informação a partir de listas? Dá para trabalhar sim, dá para eu transformar listas em tabelas ou listas em gráficos, tá? Aí o próximo. Do primeiro ao terceiro, interpretar e comparar dados. Veja, interpretar é uma aprendizagem de aprofundamento. Se eu estou pedindo só para ele ler, é só ler. O ler pode ser o ler e o localizar. Eu só quero que ele localize a informação. É bem simples. Quando eu peço para o aluno interpretar e comparar dados, eu estou pedindo para ele aprofundar aquela aprendizagem. Então, ele só vai conseguir interpretar e comparar se ele for capaz de localizar. E essa interpretação e comparação de dados apresentados em tabelas simples, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, são aprendizagens que precisam começar no primeiro e estar consolidadas no terceiro, tá? Então, veja, essa aprendizagem de interpretação e comparação, ela é uma aprendizagem de aprofundamento daquilo que está sendo proposto na avaliação, tá? Então, ela seria uma aprendizagem mais difícil, tá bom? Que precisa estar consolidada até o terceiro ano, tá? Mas a gente pode passar para outro eixo, e a gente tem lá o eixo do letramento digital, o educando e as tecnologias. Dentro desse eixo, a gente encontra várias outras aprendizagens. E olha lá, do segundo e terceiro. Então, a criança começa a trabalhar com as aprendizagens do segundo e termina, ela precisa estar consolidada no terceiro. Identificar e registrar em relatórios de observação e pesquisa listas, tabelas, ilustrações, gráficos e resumos dos resultados. E o que ele tem que identificar? Então, é uma aprendizagem anterior. Então, ele vai identificar. Estou identificando que tem a tabela, que tem isso, o que é essa tabela. Então, ele reconhece o que é, tá? Do primeiro ao quinto, realizar pesquisas e organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas, gráficos em programas de edição com auxílio do professor colaborativamente ou autonomamente. Aí, gente, para ele realizar essa pesquisa e organizar esses dados, ele precisa conseguir localizar a informação, né? Porque para fazer isso, ele precisa conhecer o gênero, né? Ele precisa entender como que se estrutura uma tabela, como que se estrutura um gráfico, né? Então, aí ele já vai saber o que é localizar a informação,
o que é interpretar, o que é comparar dados, essas coisas ele já precisa dar conta. É uma aprendizagem que ele vai consolidar lá no 5º ano? Sim, mas é algo que a gente já vem conversando desde o primeiro, tá? Então, por isso a gente precisa prestar bastante atenção, tá bom? Argumentação. O que é essa argumentação? A argumentação é a explicação daquela aprendizagem. O que nós estamos esperando do aluno a respeito daquela aprendizagem? Então, tá lá. A aprendizagem AI01 se refere à habilidade de localizar informações estatísticas apresentadas em tabelas elaboradas a partir de um contexto significativo. Então, a gente não vai trazer coisas assim soltas, sabe? Uma tabela sem nenhum contexto por trás. O desenvolvimento possibilita que o educando utilize técnicas para localizar informações a partir da observação de dados estatísticos coletados e dispostos em tabelas simples ou de dupla entrada, apresentados em diversos portadores que circulam no contexto social. Então, olha lá a nossa perspectiva da educação matemática e do letramento matemático, além da linguagem matemática, porque a gente já vem utilizando ela na própria execução do item, tá? A ideia é trabalhar essa aprendizagem junto com outros eixos do QSN, outros eixos correspondentes no QSN, mas que ela seja desenvolvida para além da escola. Então, quando a gente fala que esses portadores, eles circulam no contexto social, circulam, de fato circulam, né? Quando a gente fala de leitura de tabelas, a gente tem tabelas espalhadas por várias regiões, né? E por vários lugares em diferentes contextos. Os nossos alunos são capazes de olhar uma tabela e interpretar e localizar informações nela? É isso que a gente precisa garantir. Então, não é o uso só dentro da sala de aula. O uso precisa extrapolar a sala de aula e ele precisa ir para a vida do aluno, né? Ele precisa fazer parte da vivência do aluno. É assim que a matemática vai ganhar sentido e significado, gente. Senão, a gente vai continuar perguntando assim, mas para que eu uso isso na minha vida? Né? Que é uma pergunta muito recorrente no ensino da matemática. E tem mais um. Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou subtração, que é composição, comparação, transformação simples e transformação composta. Esse é uma situação que a gente olha e fala assim, não, isso daí é exclusivo da matemática. Então, trouxe para a gente pensar um pouquinho a respeito dele. É uma aprendizagem que está sendo solicitada no 1º e no 2º ano. Vamos ver se dá conta? Olhando lá para o QSE. Em números, no eixo da matemática, da educação matemática, na unidade temática de números, nós temos lá, do 1º ao 5º ano, resolver problemas com números naturais envolvendo adição, subtração, multiplicação ou divisão, utilizando estratégias diversas para fazer estimativas do resultado. Então, lá no QSN, desde o 1º ano, está sendo proposto a resolução de problemas com números naturais, tá? Do 1º e do 2º ano, vivenciar situações em que as ideias de adição... Gente, tá vendo que a ideia de adição tem nada de continha demais? Então, nem continha de menos. A ideia de adição, subtração, multiplicação e divisão aconteçam no cotidiano em sala de aula, tá? Olha que coisa bacana. O meu aluno só vai entender aonde ele vai estar utilizando este conceito de adição, subtração, multiplicação e divisão em situações problemas quando ele vivencia aquilo. Se não aquelas perguntinhas assim, professora, essa daí é uma continha de mais ou de menos? Vai continuar perseguindo a gente pela vida. Por quê? Porque, de fato, eles não conseguem perceber o que eles têm que fazer.
Eles sabem que eles têm um problema, uma situação problema. Eles não conseguem conversar a respeito dessas situações problemas, né? Mas eles sabem que eles têm que fazer uma conta. Tem número, tem que fazer conta, né? Tem que utilizar o algoritmo. Como que ele vai utilizar? Ele não sabe, mas ele sabe que ele tem que fazer. Então, quando a gente propõe essas situações de vivência, em que os nossos alunos eles possam experienciar, gente, pelas brincadeiras, por atividades diversificadas, pela prática, como ele faz para entender essa ideia de adição, subtração, multiplicação, divisão é importantíssimo, tá? E essa aprendizagem é uma aprendizagem que deveria estar sendo consolidada lá no segundo ano, tá? Mediação de conflitos, que está lá no eixo Educando Cultura de Paz e Educação em Direitos Humanos, Interações, Afetividade e Identidade. Exercitar a capacidade de resolver problemas por meio de diálogo. Bom, vamos voltar lá para o nosso problema do Malbataan. Ali a gente tinha um conflito. Situação, problema, geralmente está imersa num conflito. Ah, não precisa ser briga, a gente não está falando de briga, a gente está falando de um conflito. É algo que precisa de uma reflexão, é algo que precisa de uma ponderação, que precisa de uma estratégia para ser resolvida, né? E o nosso aluno exercita isso, sim, quando ele está resolvendo situações, problemas, tá? A gente não precisa entender que essa mediação de conflito, esse exercitar a capacidade de resolver problemas por meio do diálogo, seja apenas, exclusivamente, quando o aluno está envolvido em briga, né? O conflito, ele pode ser dessa natureza, como a gente propôs aqui. Será que se os nossos personagens, eles estivessem de forma mais calma, eles estivessem pensando de uma forma mais clara, eles conseguiriam resolver mais rapidamente o conflito? Tinha um conflito ali, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, porque isso são capacidades cognitivas, né? E aí, quando a gente traz esse processo de reflexão para o meio da resolução de situações, problemas, e que o meu aluno consegue dialogar, quando ele consegue colocar o ponto de vista dele. Olha, quantos dos nossos alunos perguntam para o professor a resposta, porque ele tem receio de dizer o que ele pensou, qual é a estratégia que ele utilizou. Né? Por que isso acontece? É algo que a gente precisa pensar. E a gente tem também ali, novamente, o pensamento computacional, né? O educando e as tecnologias. Está dentro de um saber, né? Conhecer e explorar os conceitos e estratégias relacionados ao pensamento computacional, com criticidade e criatividade para auxiliar no processo de resolução de problemas do cotidiano, exercendo protagonismo e autoria. Essa aprendizagem também favorece o desenvolvimento. Veja, mas não tinha que estar com o nome certinho lá da aprendizagem, não devia estar falando da adição. Gente, a gente está falando que essa aprendizagem, ela favorece o desenvolvimento da outra, né? Então, quando eu trabalho o que envolve o pensamento, o que envolve o pensamento computacional, né? Quais são as estratégias que o aluno precisa estar utilizando para estar desenvolvendo esse pensamento computacional? Ah, ele precisa de criatividade, ele precisa de criticidade. E para resolver uma situação, problema, o aluno precisa de criatividade? Precisa, porque a gente está falando ali de utilizar diversas estratégias, a gente não está falando só do uso do algoritmo. O uso do algoritmo é importante para diminuir o tempo que o aluno fica resolvendo o problema, mas ele pode utilizar vários caminhos com o próprio algoritmo, tá? Então, o uso do algoritmo não necessariamente garante que os nossos alunos
eles tenham uma resposta mais rápida, né? Por isso que a gente utiliza ali, ó, dentro do nosso QSM, utilizando estratégias diversas. Então, valorizar essa criticidade, essa criatividade no processo de resolução de situação-problema, ela é importante também para o trabalho ali com números e operações, tá bom? A argumentação. Isso é importante também. Essa argumentação, nós procuramos trazer para vocês diferentes significados da adição e da subtração, que é o campo aditivo, tá bom? De acordo com a teoria do Gerard Vernoux. Então, tá lá. A aprendizagem 16 se refere à habilidade de resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração. A saber, transformação. Quando que eu vou usar a ideia de transformação? Refere-se a situações em que há necessidade de alteração do estado inicial por meio de uma adição ou subtração. Combinação. Refere-se a situações em que há necessidade de agrupar um conjunto de quantidades pré-estabelecidos. Gente, normalmente a gente só usa a ideia de combinação para adição. Se eu vou juntar, é adição. A gente dificilmente usa a ideia da transformação. E da comparação, então, é pior. Comparação refere-se à situação em que há o confronto de duas quantidades para achar a diferença. Então, às vezes, a gente olha e fala assim, para o aluno, toda vez que você tiver lá a palavra de mais, você vai fazer uma adição, ou vai fazer uma continha de mais. Aí, a gente olha assim, Juliana tem 12 anos. Maria tem 15 anos. Quantos anos Maria tem a mais que Juliana? Pronto. O aluno vai olhar a palavra a mais e ele vai fazer uma adição. Ele não vai entender que o raciocínio ali é de comparação. A gente está comparando duas quantidades. Então, eu preciso ver a diferença entre essas quantidades. E aí, para fazer a diferença, eu preciso utilizar a subtração. Não é porque é uma continha de menos, é porque eu preciso fazer a diferença entre elas, tá? Então, são coisas também que a gente precisa pensar. Composição de transformações. Refere-se a situações em que há alterações sucessivas do estado inicial. Sabe aquelas situações, problemas em que a pessoa tem uma quantidade e aí ela ganha, ela perde, ela ganha, ela perde? Isso são diferentes mudanças do estado inicial. Tá? Então, é o raciocínio que a criança precisa entender. Você, às vezes, tem várias quantidades numéricas numa situação, problema, e o aluno precisa entender como que ele faz para articular todas aquelas situações. Se for um caso desse de composição de transformações, pode ser que ele vá adicionar, pode ser que ele vá subtrair, pode ser que ele vá adicionar e subtrair sucessivamente. Então, são coisas que a gente precisa observar. Então, vamos lá. O desenvolvimento possibilita ao educando a construção de conceitos para solucionar diferentes situações, problemas que surgem em seu cotidiano. Percebeu? Olha lá, a gente volta para as coisas da vida. Onde há necessidade de utilizar o raciocínio aditivo no processo de solução. Então, novamente, a gente está tentando extrapolar para além dos muros da escola. Então, onde a gente utilizou a educação matemática? Quando a gente faz a união de todos os eixos. Quando a gente quer que extrapole, quando a gente precisa que ele utilize isso para além, letramento matemático, que vai utilizar para além da vida. Tudo bem? Bom, qual vai ser a tarefa dessa semana? A tarefa dessa semana vai ser assim. Nós vamos disponibilizar lá na plataforma do curso 4 aprendizagens para vocês. Uma de cada eixo. Uma de números, uma de espaço e forma, grandezas e medidas e estatística, tá? Uma de cada eixo da matemática. A nossa tarefa é essa, você vai escolher uma delas, não são as 4, você vai escolher apenas uma delas e vai tentar relacioná-las com outras áreas do conhecimento
buscando para isso as outras aprendizagens e os outros eixos que estão disponíveis lá no QSM, tá bom? Faz tudo certinho e posta a atividade. A do fórum é uma coisa, você vai relatar, a gente vai conversar ali. Essa atividade é para ser entregue. Tudo bem, então? Pessoal, desejo que vocês tenham uma excelente semana, tá? Nós estamos sempre à disposição para qualquer dúvida. E então, até a próxima aula. A próxima aula vai ser com a professora Lília. Ela vai trazer os aspectos tecnológicos que são importantíssimos para a gente conversar a respeito disso, tá bom? Lembrando que a nossa próxima aula vai ser no dia 19 de outubro, porque no dia 12 é feriado, tá? Então, bom descanso para vocês e até lá. Tchau, tchau.